Vamos para Belo Horizonte, chamar o Henrique Fernandes para trazer as notícias dos clubes mineiros. Boa tarde, Henrique, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Barreto. Boa tarde ao Mauro, ao Galindo. Boa tarde ao Joel Santana, que esteve aqui em Minas em 2011. Uma passagem curta pelo Cruzeiro, aliás, injustamente curta. Depois da saída do Joel... foi ingratidão. A palavra é ingratidão. Tu sabe que foi. Sabe que foi ingratidão Pois é, mesmo. Joel fazia uma campanha ali intermediária, até flertava com uma subida na tabela. Depois que o Joel saiu, eu peguei o Cruzeiro em último lugar. Peguei em último lugar. Deixei o Cruzeiro em quinto ou em sexto lugar. Foi ingratidão e cavadinha. Continua. Senão eu vou soltar minha língua, hein? Segue. Eu tô que nem aquela música, quando eu soltar a minha voz. Por favor. A verdade é simples, cara. É só ver onde eu peguei o Cruzeiro, em último lugar, e onde eu deixei. Porque eu perdi um jogo fora de Minas Gerais, que a gente não jogava. Onde o Cruzeiro gosta de jogar? No Mineirão, não jogamos uma. Nós jogávamos uma hora depois. Eu fui fazer um jogo em Uberlândia, não sei o quê, que eu joguei só com um titular. O resto todo de reserva. E eu estava em sexto, sétimo, ali se eu ganho, eu já ia para quarto. Aí perdi para o Figueirense, que estava bombando, perdi de 4-2, tomei 2 gols, faltando 3 ou 4 minutos para tomar o gol. Cheguei, recebi o telefonema. Você tá fora? Um telefonemazinho fácil, né? Pim, 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 pim. Joel, o que houve? Ah, a torcida ficou... Peraí, meu amigo, eu joguei com o titular. Cartão amarelo, por telefone. Não quero soltar mais minha voz, não. Ai, caiu o telefone. Você foi justificar. Eu já estava fora, eu estava no aeroporto. Caiu a linha, caiu a linha. Desculpa, vamos lá. Ai, meu Deus. Desculpa, vamos lá. Ai, meu Joel tá dando várias chamadas para a programação do Sport TV. Meu Deus. Está só aguardando lá na edição. Esse jogo foi em Ipatinga. A única correção não foi em Uberlândia, não, foi em Ipatinga. Então, mas pronto. realmente uma derrota por 4-2 pro Figueirense. 2010, né? Eu não vou lembrar, não lembro o que eu comi ontem. Só lembra do telefonema. Eu lembro do telefonema que foi rápido. É verdade. Mas tá tudo certo. Adoro o Cruzeiro. Eu estava vendo o Dudu aí, foi um garoto que eu amo, que eu adoro esse garoto. Temos muitas histórias para contar. O time era maravilhoso, o time era bom e com certeza ia chegar. Mas não deu, não fico aqui chorando, não. Eu tive o prazer de trabalhar nesse grande clube com grande estrutura. Fomos um dos clubes com mais estrutura que eu trabalhei, com 5 campos ótimos, 4 campos ótimos para treinar, concentração. Eu morava mais na concentração do que em casa, pô. Que eu não queria ir para a cidade, que eu não tinha ninguém, estava sozinho, ficava na concentração. Eu e aquele pato chato corria atrás de mim toda vez. Mas deixa pra lá, continua. Foi ele que se cornetou com a diretoria e acabaram te demitindo. Ou o pato, quem te deu. Eu fosse um patão lá que não podia me ver, rapaz. É por isso que tu caiu, malandro. Era ligado com a diretoria. O pato era um agente secreto lá. Era espião. Tem que ter Cara. parceria com Pato os que era um patos. espião. Tu dançou Eu ficava, meu quarto era do lado daquele argentino que depois foi pro Santos. Como é o nome dele? Grande cara, rapaz, maravilhoso. Do Montijo? Motivo. Grande. Eu jogava do lado dele e me chamava para jogar com ele, que ganhava de mim todo dia. João, vem jogar. Eu não quero jogar nada. Aí eu vinha, metia o carro na parede, ele passava e ia embora. Mas vamos embora. Vamos lá, Henrique. Vamos pro Cruzeiro de hoje. Mandar um abraço pro Deta. Fala, Henrique. Vamos lá, começar com o Cruzeiro, né? Apesar da semana ser uma semana mais quente pro Atlético, né? Que joga amanhã em João Pessoa, uma partida decisiva. Vou falar rapidinho do Cruzeiro, porque tem uma notícia agora do início da tarde, né? Uma confirmação, desde ontem a gente já esperava essa notícia, que é uma notícia muito boa pro torcedor do Cruzeiro. O Arrascaeta renovou o contrato, né? Ele tinha contrato até o final de 2019, Barreto, e renovou, prorrogando esse contrato até 2021, ainda com uma possibilidade de extensão de mais um ano. Isso já está pré-definido no contrato que ele assinou agora há pouco. Chegou agora há pouco essa informação, essa consolidação de informação para a nossa redação aqui. O Globoesporte.com acabou de colocar a matéria no ar. E é uma renovação que, não me entenda mal o torcedor do Cruzeiro, mas se tudo der errado, o Arrascaeta cumpre esse contrato. Porque o objetivo da renovação, é claro que se ele permanecer vai ser ótimo, né? Um jogador que está evoluindo, a cada temporada melhora o seu desempenho aqui com o Cruzeiro. Mas a ideia dessa renovação de contrato é aumentar salário, aumentar multa rescisória, porque o Cruzeiro sabe que o Arrascaeta está muito perto de representar o Uruguai na Copa no meio do ano. E ele, na reta final das eliminatórias, recebeu algumas chances como titular, inclusive, do Oscar Tabares. Então o Cruzeiro sabe que pode fazer uma venda e quer que essa venda seja a melhor possível depois da Copa do Mundo. O Arrascaeta, que a cada janela recebe sondagens. É um jogador ainda jovem, jogador uruguaio. O jogador uruguaio é valorizado no mercado europeu, porque a seleção uruguaia revela muitos atletas.
Então o Cruzeiro ele já se precavendo para uma possibilidade de proposta no meio do ano, logo após a Copa do Mundo, aumenta esse tempo de contrato com a Arrascaeta e aumenta também a multa rescisória. O Cruzeiro tem um percentual menor, a maior parte dos direitos do Arrascaeta são no Defensor do Uruguai. Mas, de toda forma, o Cruzeiro está de olho nesse lucro aí com a venda do Arrascaeta e se não vender também, ótimo para o Cruzeiro, que ele permanece por muito mais tempo. Uma outra questão também que envolve contratação de jogador, envolve Bruno Silva ainda, né? O Bruno Silva, o Cruzeiro fez a negociação, repassou o Botafogo 4 milhões de reais, repassou mais 1 milhão de reais para a Ponte Preta, algo que já estava previsto no contrato do Bruno com o Botafogo, e mandou para o Botafogo o Rony, vocês vão se lembrar, o atacante. Só que o Rony tem direitos ligados ao Albirex do Japão. E o Rony acabou tendo que voltar para a equipe japonesa. Ficou estipulado que o Cruzeiro pagaria mais 1 milhão de reais ao Botafogo, já que o Rony não permaneceria no clube carioca. O prazo para o pagamento encerrou no dia 12 e o Cruzeiro ainda não fez esse pagamento, alegando que existe uma ação, uma penhora em relação a esse 1 milhão de reais que o Botafogo tem para receber e está esperando o Botafogo definir essa situação para saber em que conta vai ter que depositar. Enquanto isso, o time se prepara essa semana para o jogo de sábado contra o Boa Esporte. É um jogo que o Cruzeiro deve ter muitos jogadores reservas. Mano Menezes deve, pela primeira vez no ano, mesclar de verdade a equipe, colocar uma base de jogadores reservas para essa partida, porque na terça estreia na Libertadores, pega o Racing na Argentina. A boa notícia da semana é que o Thiago Neves voltou a trabalhar com o grupo, ele foi poupado dos últimos 3 jogos, problema na panturrilha. O Thiago voltou a trabalhar com o grupo e mais do que isso, mesmo com o time mesclado no sábado, até para que o Thiago tenha ritmo, o Mano já disse que tem a intenção de colocá-lo em campo no Mineirão contra o Boa Esporte sábado. Então, é uma semana tranquila do Cruzeiro, que hoje faz um jogo-treino contra a equipe do Betinense, uma equipe que joga a segunda divisão do Campeonato Mineiro, para que ele possa definir o time para o jogo de sábado e também ajustar algumas coisas para a estreia da Libertadores. Essa semana é mais do Atlético. A semana que vem, certamente, falaremos muito mais do Cruzeiro, né? Porque a Libertadores é a grande meta, o grande objetivo, a grande obsessão do Cruzeiro nesse ano. E o Atlético vai para mais um jogo de Copa do Brasil, a demissão do Oswaldo, né?